Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, hoje terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro falando sobre o Cruzeiro. Em busca de um técnico para o lugar de Fernando Diniz, o Cruzeiro passou o dia em negociação com Renato Gaúcho, definido como o principal alvo para a função. A diretoria realizou uma proposta ao técnico e aguarda a resposta, inicialmente até o dia de hoje. Daqui a pouco, informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o melhor ataque do Campeonato Paulista. O trunfo do Guarani é justamente o sistema defensivo, basado apenas uma vez em 4 jogos. E vamos ouvir aqui na CBN a palavra de Lucas Justen, lateral do Bugre. Novak Djokovic está fora da primeira rodada do quali da Copa Davis. Hoje, o tenista de 37 anos anunciou que vai desfalcar a equipe da Sérvia no duelo deste fim de semana contra a Dinamarca fora de casa. Depois de abandonar a semifinal do Australian Open na última sexta-feira, o atual número 6 do mundo ainda não se recuperou de lesão na coxa esquerda. E o destaque do futebol paulista, hoje tem Palmeiras em campo, Gabriel Dodziak. O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira para tentar se recuperar da derrota sofrida para o Novo Horizontino no fim de semana. Às 7h30 o Alviverde encara o Bragantino no Allianz Parque. O Santos vive a expectativa pela contratação do atacante Neymar nos próximos dias, já que ele rescindiu o contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O São Paulo deve fechar a venda do atacante William Gomes para o Porto e a chegada do lateral direito Cédric Soares, enquanto o Corinthians se prepara para encarar a Ponte Preta. Agora é oficial, Thiago Volpe é o mais novo reforço do Grêmio. O goleiro foi anunciado pelo Tricolor na noite de ontem e o vínculo do ex-jogador do Toluca do México, ex-São Paulo, vai até o fim de 2026. O goleiro de 34 anos chega para suprir a saída de Marquezin, vendido ao Boca Juniors. Já informações da Ponte Preta, que amanhã enfrenta o Corinthians. A última vez que o Timão esteve em Campinas foi no Paulistão de 2020 e a Ponte venceu pelo placar de 2-1. Nessa quarta-feira, a expectativa do técnico Alberto Valentim é pela liberação de Rodrigo Souza e Johnny Lucas, volantes que ainda não estrearam pela Macaca. Jimmy Butler está novamente suspenso pelo Miami Heat, dessa vez por tempo indeterminado. Após uma sequência de afastamentos por conta de atos de indisciplina, o jogador voltaria à equipe ontem, mas o ala não ficou satisfeito ao saber que seria reserva na partida diante do Orlando Magic. Acabou abandonando o treino e foi mais uma vez suspenso, dessa vez sem tempo para volta. E mais uma informação importante sobre o futebol da região. A Inter de Limeira confirmou que a partida contra o Palmeiras não será no Major Levi Sobrinho. O jogo no dia 13, uma quinta-feira, às 7h30, será realizado no Parque do Sabiá. Já a partida contra o Santos, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, será em Limeira. O motivo? Neymar Júnior. Mais Campeonato Paulista, assunto para Fábio Scheibe. Grande abraço, bom dia para você, Fabião. Fala, Júlio Nascimento, um grande abraço, muito bom dia, ouvinte CBN. Hoje, além de Palmeiras e Bragantino, outro jogo está programado para esta quinta rodada do Paulistão. Às 9h30, o Novo Horizontino recebe o Velo Clube no Jorge Ismael de Biase. Os dois times vêm de excelentes resultados na última rodada, com vitórias contra Palmeiras, fora de casa, e Santos, respectivamente. O Novo Horizontino é o segundo do Grupo C com 5 pontos. Já o Velo ocupa a última colocação do Grupo D, com apenas 3 pontos ganhos. Obrigado, meu caro Fábio Scheibe. E agora a opinião com Carlos Eduardo Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Já falou de Neymar hoje? Ah, claro, né, Júlio Nascimento? Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Até no café que hoje o senhor pagou, o assunto foi Neymar. E como gera, né, o Julião? Agora mesmo, estou aqui no Twitter do Mirassol, né, procurando notícias até para saber como que o time do interior paulista vai encarar o Guarani. E aí o primeiro post do Twitter do Mirassol é o Neymar disputando, Twitter oficial, hein? O Neymar disputando uma bola com o Eric. Sabe quem é o Eric? Quem? Pai do Rodrigo.
pai do Rodrigo. Olha, jogou no Guarani. Já jogou no Guarani. E essa é a primeira notícia do Mirassol. Ele colocou aqui, ó, o cara do Mirassol. Só no Maião o futebol proporcionou o duelo Neymar versus Eric, pai do Rodrigo, o raio do Real Madrid. Cara, que maluquice é o Neymar, né? Muita gente não gosta, é um cara controverso. Eu sou fã do Neymar e é impressionante como gera notícia, como gera conteúdo e vai ser uma atração significativa aqui para nós. Eu acho que o Santos precisava disso, o Neymar precisava disso também. E vamos ver se o Peixe agora consegue protagonizar. O Neymar também volta aos melhores dias, às vésperas aí de uma Copa do Mundo, para que ele possa mostrar um bom futebol e de quebra reforçar a nossa seleção brasileira. Pois não, Fábio Scheib. Só quebrando o protocolo, você que é inteirado sobre o assunto, como ficou o contrato do Neymar? Vai ser apenas 6 meses ou ele vai fazer um contrato mais longo com o Santos? Você sabe disso? Até porque essa é uma expectativa, inclusive, do Santos confirmar. O GE. Globo hoje trouxe uma matéria de bastidores, né? Sobre essa negociação do Neymar, explicando como que ele conseguiu se desvincular do Al Hilal, né? O Neymar deixou de receber cerca de 10 milhões de dólares. Tranquilo, né? Abrir mão de 60 milhões de reais. Tranquilo. Então ele deixou de receber esse valor para ficar livre no mercado e aí sim partir para uma negociação com o Santos. A ideia é que o Neymar tenha um contrato que vai bater na casa dos 5 meses, porque ele passa a ter validade provavelmente em fevereiro. Então tem 5 meses de contrato, expectativa para a estreia no dia 5 de fevereiro contra o Santos, o duelo do Santos com o Botafogo de Ribeirão, dia 5 de fevereiro, que é o aniversário do Neymar. Então tem essa ideia de que ele estreie nessa data justamente para isso, Fábio Scheib. E aí, diante desse contrato, o Neymar vai ter a oportunidade de definir o futuro dele. Uma cláusula de extensão até a Copa do Mundo de 2026, ou então ele volta ao futebol europeu no meio do ano, quando termina esse contrato. Então é um contrato curto. E aí o Neymar, lá em julho, decide, ativa a cláusula e prorroga até o fim da Copa do Mundo o contrato com o Santos. Então ele estenderia por mais um ano, né? 1 ano e alguns meses. Ou então ele volta para o futebol europeu na janela de verão de julho e agosto. Ficou claro, Fábio Scheib? Ficou claro, que bom. O Santista pelo menos vai ter 5 meses aí garantidos do Neymar, a expectativa que seja mais, né? Eu acho que ele fica até a Copa do Mundo. Eu também acho. Mas é um palpite. Eu também acho. Também no achismo, né? Realmente o achismo. Vai depender muito do Neymar, né? O que ele quer para a vida dele, o que ele quer com esse retorno ao Brasil, o que ele pensa em termos de seleção brasileira, em Copa do Mundo. Eu acho que se ele estiver afim, ele vai jogar, ele vai entrar em forma e retornar num grande nível, né? Num nível aceitável aí para defender não só o Santos, mas a nossa seleção. E o futebol brasileiro precisava disso, né? Eu tava até comentando com o Carlão como que o Neymar mobiliza. Tá louco. Só se fala disso, por exemplo, a Inter de Limeira hoje decidiu não vender o jogo contra o Santos porque é importante ter o Neymar em Limeira. Criar essa relação do Neymar com os adversários, jogando nos estádios. O Ronaldo fez muito isso, né? Onde o Ronaldo ia, dava fila pra ver o Ronaldo. Eu peguei o Neymar, assim, trabalhando Santos e Ponte em 2011, né? Aquela fase quartas de final, lá na Vila, a gente foi trabalhar nesse jogo. A goleada ou não? Não, 1-0 pro Santos, gol do Elano. Aquele timaço do Santos. E 2011, isso. E estive até com o nosso amigo Decimar Leite, da Rádio Central. E vira e mexe, o Milk manda pra mim lembranças desse jogo. E depois em 2 partidas aqui em Campinas, em que a Ponte venceu as 2, aliás. O Neymar, uma ele foi expulso. Aliás, ele deu o tapa no Arthur, lateral direito. Você lembra, falando em Decimar Leite, que loucura. A discussão do Neymar na saída do gramado é com o Nilson Zanqueta Júnior. Inclusive, essa imagem que doideira, vai pra redação Sport TV. Pro redação lá na época do Marcelo Barreto. Porque o Neymar fala assim, eu não bati. Aí o Zanqueta bateu sim, que eu vi. Eles começam a bater boca. Ele deu um tapa no Arthur, no lateral direito. E o Zanqueta tava certo, ele bateu no lateral direito ele foi expulso. Mas, cara, a entrada do Santos em campo foi algo assim emocionante, contagiante, porque a Ponte tinha os mascotinhos. E os mascotes da Ponte, com toda razão, eles esqueceram do jogador da Ponte e foram todos atrás do Neymar.
Assim, aquele dia foi até emocionante a maneira como o Neymar recebeu os meninos também. Por isso que a criançada adora o menino Ney, né? Você sabe que eu comecei a trabalhar na imprensa de Campinas em 2012. Sim. Um dos primeiros jogos de externa é aquele Santos e Ponte em Barueri. Nossa, se ave. Foi o Deus Aranha. me livre. Aquele foi difícil. O Lauro, aliás, era o goleiro da Ponte, se eu não me engano. 2011, né? Passou mal, hein? 2012, eu acho. 2012, isso. É o time da semifinal do 6-1. Paulista. O que o Paulo Henrique Ganso jogou esse jogo... O Neymar fez 2 gols, deu 2 assistências, mas o que o Ganso jogou, meu Deus do céu. Lembranças, né, de Neymar aqui no Brasil. Até o Neymar quebrou o protocolo do programa. Aliás, totalmente. já que estamos aqui nessa quebra de protocolo, eu sou contra, vocês sabem disso. Thaís Azevedo que me perdoe daqui a pouco. Samela Zayp, onde eu mostro aqui nessa aqui? Eu recebi um presente do Manuel Nascimento. Ele me chamou de primo. Primo. Ele me chamou de primo. Lá em Limeira, inclusive. Que show, cara. Ele me presenteou com essa camisa do New York Cosmos. Pelé. É do homem, hein? Olha que legal. É a camisa do Pelé, número 10. Aqui, ó. New York Cosmos. Coisa Tem um ano linda, aqui, hein? 70 e... Cadê? 74. Olha Aí, ó. aí. Pelé, assinada pelo homem Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado, viu, Manuel Nascimento. Ele me deu um CD também, que tô muito curioso pra ver, porque aqui tem... Chama assim... Arco-Lambreta. Jogada clássica, Arco-Lambreta, Champions, Penta. E aqui tem provavelmente algum material sobre os títulos, né, do Brasil na Copa do Mundo. Então, muito obrigado, Manuel Nascimento, meu primo do Pelé também, né? Toda a família Nascimento aí é unida. A nossa família é grande, meu. 11h17. Esse é o CBN Esportes nessa terça-feira. Quando a gente acha que não tem, quando o Lupe tá de folga vai ser menos bagunçado, aí que é bagunçado mesmo. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sandra Tibe Cavalo. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h17. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Bom dia pra você, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Júlio, quem segue ali pela Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido Vila Nova, na chegada à Rua Doutor Barbosa da Cunha, desde ali do Balão do Timbó, porque tem obras. Próxima à Rua Camargo Pimentel, o motorista reduz a velocidade. No sentido bairro, boa movimentação. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina, trânsito livre. Sentido Taquaral, no sentido Guanabara, motorista reduz a velocidade na saída ali para a Avenida Brasil. A Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem lentidão na chegada ao Tapetão. No sentido oposto, sentido Taquaral, motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem trânsito fluindo bem em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h20.
Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda. Estamos de volta, 11 horas e 21 minutos. Na sequência, o Gabriel Dodziak vai nos atualizar informações do futebol paulista. Antes, rapidamente aqui, algumas mensagens no nosso WhatsApp. O Celso Modesto manda aqui: CBN Esporte, bom dia. O Neymar vem pro Santos para ir no Carnaval. Olha, o Neymar, ele gera isso, né, hoje. Sim. Hoje ele é ame ou odeie, né? Goste ou não goste, mas eu acho que vai ser uma atração muito grande, viu, Celso? Eu acho que dentro de campo, dificilmente o Neymar não vai fazer diferença no Santos. Mesmo que a gente saiba que ele vai ter os momentos de lazer dele, eu acho que isso até faz parte do pacote. Se fosse meu time, eu colocava no contrato, falei: Neymar, pode dar quantas festas você quiser. Você jogar X jogos, X gols, não tem problema não. Sim. É aquela coisa que a gente fala, o Neymar, ele gera isso, né? É um cara que gera emoções, é um cara que não é unanimidade. Algumas atitudes do Neymar deixam o torcedor brasileiro chateado, né? Até porque o Neymar acho que foi ou é a última esperança, né? Em termos de protagonismo. Tem aí o Vinícius Júnior e tal, mas eu acho que tecnicamente o Neymar ainda está num degrau acima, não só do Vini, mas de outros jogadores aí do futebol mundial. Agora, basta o Neymar querer, né, cara? Depende dele. Eu acho que se ele quiser realmente, e com o futebol que ele tem, mesmo já na casa dos 30, ele tem tudo aí para contrariar o prognóstico, fazer com que alguns torcedores, né, alguns fãs de futebol mudem de ideia com relação ao Neymar. Eu acho que tá muito nas mãos ou nos pés do Neymar essa situação. Eu acho que a gente vai entender o que foi o Neymar pós-carreira, né? Sim. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o peso do Neymar. Acaba gerando essa frustração por conta da seleção brasileira mesmo. Mas ele é um cara que ele é um dos grandes diferentes. Ele gera muito, né, Júlio? Por exemplo, está praticamente confirmado tudo e vai ser, lógico. Mas o simples fato do Santos ventilar o Neymar, olha o que gera, olha a repercussão, olha o engajamento que tem. Então, até disse pra você hoje, né, pela manhã, o Neymar é um case, respeitando quem não gosta dele, mas eu acho que é uma situação que, mesmo quem não goste, tem que admitir, ele é um cara que ele gera muito conteúdo, é um cara que qualquer coisa que você fala no nome dele dá muita repercussão. Mas tem um motivo, né, Carlão? O Neymar, ele é o primeiro craque brasileiro na era redes sociais. Sim, e ele usa muito, né? O Ronaldo e o Ronaldinho, o Kaká, eles pegaram uma época já de internet e tudo mais, de muito futebol internacional televisionado, mas não era a época rede social. Sim. E o Neymar, ele já... Então a gente faz... A gente entra muito na vida do pessoal do Neymar e isso acaba gerando também uma divisão muito grande. Né? As traições, e até ontem tava... Desculpa, perdão, Júlio. Imagina, Fábio, pode falar. E até ontem estava acompanhando também o nosso companheiro Mauro Betti, que tá na Jovem Pan, hoje em dia comentarista da Jovem Pan, estava falando, né, que até, não sei se infelizmente ou felizmente isso, mas o Brasil, há 15 anos, somente o Neymar reina, né? Diferentemente de outras épocas, quando tinha Ronaldo, Ronaldinho, próprio Rivaldo, tinha Careca, tinha Zico, tinha Miller, tinha tanta gente boa. Hoje em dia, a nossa esperança há 15 anos se resume ao Neymar. Estando bem ou não, ele sempre vai ser a notícia, porque é só ele que tem esse potencial, né? Mesmo sabendo que não está jogando há 2 anos praticamente, vem de lesões, vem de bastante casos polêmicos aí também, fora de campo, mas dentro de campo é o único cara que há 15 anos está reinando no futebol brasileiro. Isso é ruim pensando em talentos da nossa seleção, que não revela mais tantos jogadores bons, mas por outro lado também para ele é uma coisa gigante, né? O cara há 15 anos é o único que está
tá aí nas manchetes midiático também, né? Você sabe que o Fabião tocou num assunto e assim, vira e mexe a gente fala sobre isso, principalmente quando é época destas eleições, de bola de ouro, de FIFA The Best e tal. Eu acho que a crise, eu não sei se o futebol ele ficou tão dinâmico, né? A maneira do futebol ser disputado hoje, em espaço reduzido, as defesas prevalecendo. Eu acho que a crise técnica, ela é até mundial, né? Porque se nós tirarmos a dinastia Messi, Cristiano Ronaldo, todos os jogadores que venceram, eles são questionáveis, né? Porque você pega o Mbappé, ele é um jogador, claro, bom, um nível sensacional, mas eu acho que a gente não pode colocar ele como unanimidade, né? Diferente de Messi e Cristiano Ronaldo. Tem o time Messi, tem o time Cristiano Ronaldo, mas todo mundo entende que os dois são supra-sumo, né? Aí você pega o Modric, bom jogador, conduziu a Croácia em situações importantes em nível de Copa do Mundo, mas também não é unanimidade. O próprio Vinícius Júnior, um astro no Real Madrid, protagonista, artilheiro, decisivo em Champions, mas também não é a unanimidade com relação à parte técnica. Então, eu acho que hoje, eu não sei se em virtude dessa mudança do futebol, um futebol muito rápido, futebol de muita imposição física, eu acho que a crise ela é mundial, né? Porque não temos mais. Eu acho que após Messi e Cristiano Ronaldo, temos bons jogadores, mas aqueles ETs, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Gaúcho, Fenômeno, Zidane, mais pra trás, Maradona, Romário, Zico e por aí vai, sem falar no maior de todos. Não temos mais, infelizmente não temos mais esses personagens assim, que são 100% de aceitação com relação à condição técnica deles. O William escreve aqui que a gente falou a mesma coisa do Rames Rodrigues em relação ao Neymar, custo-benefício ruim. William, calma aí, William. William, não, cara, calma aí. Aí você não tem comparação Rames Rodrigues e Neymar. Primeiro, nível técnico, distantes. Segundo, a relação histórica do Neymar com o Santos. Terceiro, a relação histórica do Neymar com o Brasil. Quarto, hoje, em termos de interesse, a carreira do Rames Rodrigues não foi só no São Paulo que não deu certo. O Rames voltou para o futebol europeu, não deu certo. Estava na Grécia, não deu certo. Né? O Neymar, a grande questão do Neymar é física, não é técnica. Mídia também, não tem como comparar, viu, William? Me desculpe, assim, não entram na mesma conversa aqui em nenhuma discussão, Rames e Neymar. É como a gente tem debatido, né? O Neymar, ele desperta emoções. Às vezes, e com todo respeito a quem não concorda, e faz parte, é um debate em alto nível, né? Mas muita gente confunde, né? Às vezes a pessoa ela tem uma restrição com relação ao Neymar, em vários aspectos, e ela acaba esquecendo realmente a condição técnica do Neymar. A gente pode discordar do Neymar em vários aspectos, mas a condição técnica dele é inegável. É inegável. O Neymar, depois dessa geração de monstros que eu citei agora há pouco, eu acho que é o que mais chega perto de um Ronaldo Fenômeno, de um Ronaldo Gaúcho, de um Rivaldo, que teve essa polêmica para mim desnecessária. Então, a condição técnica, eu acho que não cabe nem discussão. Ele é acima da média. Eu acho que se ele conseguir se encaixar na condição física, entender o calendário brasileiro e se adequar ao futebol brasileiro, cara, e companheiros, né? Você citou até o Santos agora se reforçando. O Santos pode brigar, sem dúvida alguma. O Neymar empenhado, com companheiros, não vou dizer a altura, mas com companheiros que podem também entregar a parte técnica de uma maneira positiva. Cara, não tem como. A condição técnica do Neymar, pra mim, com todo respeito a quem não concorda, eu acho que é indiscutível. É indiscutível. Daqui a pouco eu leio, tá, gente? Tem mais mensagens sobre o Neymar aqui, eu vou registrar. A grande maioria duvidando muito, né, do sucesso do Neymar nesse retorno ao Brasil, já eu registro aqui também. Mas antes do repórter CBN, o Emerson tá aqui dizendo que é aniversário hoje do Carlos Cabela? Não sei, aniversário. Hoje, né? Pô, você não fala nada no grupo, Fábio Chad? Tá de sacanagem também. Agora, acabei de chegar da academia. Hoje é aniversário do Carlos Cabela, parabéns, muita saúde, muitos jogos para transmitir. O Emerson Dias. Hoje é aniversário da minha irmã aqui, é verdade, também. tá confirmado, hein? Aniversário da minha irmã, Ana Cláudia. Parabéns, que Deus abençoe. Amo muito a minha Nana Banana. Sensacional. Então, parabéns aos aniversariantes desse dia 28 de janeiro
de 2025. Parabéns ao Cabela. Muito ziriguidum, né, Fábio Scheibe? Pro nosso cabelinha, muito né? ziriguidum. Especialmente pros times de Campinas, né? Especialmente pros times de Campinas. Ô, Fábio, os caras tão bravos aqui, viu? Eu vou até pro repórter CBN aqui, porque tá todo mundo Neymar, pegando no pé do Neymar aqui. Eu queria no meu time. Lógico, mas não vou agora. ter, infelizmente. Nenhum dos três. Então você não torce pro Santos, pô. Dizem que ele era palmeirense quando criança, pô. Já aproveita, hein? Podia, né? Falavam isso. Seria bom também. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta para discutir Neymar, futebol paulista. Hoje tem Palmeiras em campo. E traz também a preparação de Guarani e Ponte, que entra em campo amanhã, quarta-feira, de muito futebol aqui em Campinas. Eu tô aqui, no Ziriguidum. Aê! Repórter CBN. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Ao menos 6 universidades públicas suspenderam o calendário de matrículas dos aprovados no SISU por causa da falta de dados do Ministério da Educação. Entre as instituições estão as federais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. O período de matrículas estava previsto para começar ontem. As instituições aguardam os arquivos técnicos necessários para a realização dos procedimentos de validação na universidade. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo a receber visitas novamente. Em dezembro, o militar teve o direito suspenso após a irmã tentar entregar a ele um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória para celular, escondidos num panetone. Azevedo está preso no Comando Militar do Planalto desde novembro. Ele é suspeito de ter participado do plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o próprio ministro do Supremo. O Carnaval de Rua de São Paulo terá números recordes. Terão 767 blocos e 860 desfiles. Os dados estão no balanço divulgado pela Prefeitura. O levantamento considera os dias 22 e 23 de fevereiro, a comemoração da data entre 1º e 4 de março e o pós-carnaval no fim de semana seguinte, que cairá nos dias 8 e 9. De acordo com a gestão municipal, blocos e desfiles foram analisados e autorizados por uma comissão especial. Trajetos e descrições devem ser publicados nos próximos dias no Diário Oficial da capital paulista. Agentes do governo americano começaram a prender hoje imigrantes ilegais em Nova York. A informação foi confirmada pela secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Até o momento, o número de detidos passa de 3.500 em todo o país. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Negócio de Neymar aí da audiência, viu, gente? Ó, o pessoal tá participando aqui. Renato Alves, os craques brasileiros que antecederam o Neymar voltaram pro Brasil e com menos idade do que ele tem hoje. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romário, todos mais novos, porém com Copa do Mundo e bola de ouro na bagagem. Manda aqui o Renato Alves. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou fã do Neymar, amo ele, fora a humildade que ele tem, principalmente com as crianças. Meu esposo é santista e feliz pelo retorno do Neymar ao time. Acho um jogador muito competente, o melhor jogador. Escreve aqui a Cidinha sobre o Neymar. Amigos do CBN Esportes, na minha opinião, se falarmos em futebol arte, Neymar infelizmente não soube ocupar o espaço deixado pelo bruxo, pois ele foi dotado de um talento fantástico. É só lembrar dos primeiros anos dele no Santos. Carlos Augusto, Jardim Tatiaia, é verdade. Então o próprio Ronaldinho, né, falava que gostava de assistir o Neymar porque era quem mais se aproximava, né, da característica do Neymar. Você tá sendo boicotado, viu, Carlão? Daqui a pouco você fala, então. Alô, aí. Opa. Mas aí o Gaúcho tem razão. Acho que o que mais se assemelha ao balanço, aquela ginga brasileira, malemolência, né? Aquele futebol moleque, principalmente, claro, no início lá no Santos, e até 2015 no Barcelona e alguns momentos no Paris Saint-Germain, o que mais chegou perto do bruxo foi o que melhor tratou a bola, foi Neymar. O Wesley Gonçalves, o Fábio Scheib aqui, ó, ele tá resumindo o Neymar. Fora do campo, você pode odiar. Dentro do campo, monstro. É a opinião do Wesley. Boa. Eu acho que a única diferença que o nosso ouvinte trouxe aí, o Renato Alves, sobre os jogadores que voltaram ao Brasil, né? Todos ganharam título também. O Adriano ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2009, o próprio Gaúcho ganhou uma Libertadores pro Galo, o Ronaldo ganhou uma Copa do Brasil pro Corinthians também, mas eu acho que naquela época o futebol era diferente de hoje em dia. Hoje em dia é muito mais físico, né? Requer muito mais condicionamento dos jogadores, muito mais preparação também. O Neymar tá voltando de uma lesão, mas naquela época, há quase 15 anos, né? Eu acho que era menos físico, menos contato também, como hoje em dia, né? Menos poder de velocidade também para os jogadores. Acho que isso pode pesar bastante também, mas o Neymar é fora de série. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas, porque lembra do tal do Cartola lá? Por que era bom colocar o Neymar? Porque era só pancada que ele tomava, né? Nossa. Ele sofria muita falta, né? Já era um futebol físico. Não sei se mudou tanto de 12, 13, né? Quando ele saiu para 25, não. Acho que o futebol brasileiro tem estilos semelhantes aí, mas entendo. Acho que o Neymar propriamente, fisicamente falando, ele mudou muito. Pra menos, né? Hoje é um Neymar mais lento, que vem de 2 temporadas com poucos jogos, muitas lesões desde quando ele foi pro PSG. Então, acho que vai ser um Neymar menos explosivo comparado ao 2012, 2013. Sim. Eu acho que até o posicionamento, isso acontece, né, com craques que tinham uma característica essa de velocidade do 1 contra 1, o próprio Messi, né? O Messi, ele centralizou muito, né? Centralizou muito, quase praticamente como um meia de chegada. Eu acho que esse vai ser o posicionamento do Neymar no Santos também. Pessoal, o Neymar é brincadeira de mau gosto, o pior esportista dos últimos tempos, um cara que não pode e não deve ser referência pra ninguém. Lamentável, Ricardo Lucarelli. Que hater, Ricardo. Acho que ele tirou, acho que saiu da alma agora, hein? Neymar é boa pessoa, pô, moleque saiu bom. Da alma agora aqui. O Antônio Casarini, não duvido da capacidade técnica do Neymar, tenho dúvidas em relação à sua vontade de continuar jogando e sua capacidade física duvidosa. O Antônio Wilson, não estamos discutindo o futebol e sim a responsabilidade que ele trata os clubes que joga. Antônio Wilson escreve aqui. Só que dessa vez não é time árabe, não é o PSG, é o Santos, né? O Santos é o time que revelou o Neymar. O Neymar tem toda uma história com o Santos Futebol Clube. O Neymar é descoberto pelo Zito, né? O eterno capitão santista. Não é qualquer clube, né? É o clube na vida do Neymar. Eu acho até que ele só volta ao Brasil porque é o Santos. Porque apesar de ter sondagem, sempre o Flamengo gosta, né, dessas estrelas, né, desses popstars, mas eu acho que ele só volta ao Brasil, ou só está voltando, aliás, porque é o Santos.
O Bruxo confessou ter sido fã do Djalminha Gramari. Nossa, Sim, esse é outro monstro também. Só que o Djalminha não é o cara da velocidade, do 1 contra 1, né? O Djalminha é um cara mais cerebral. Mas o trato com a bola, eu tô com o Gramari. É um cara também que se assemelha, né? Aquela coisa que a gente fala, o futebol plástico, o carinho com a pelotinha. O Djalminha também é um dos monstros sagrados. O Nilson Menegasso, pena, né? o que falta hoje não é jogador, é técnico. O Tite matou 8 anos do futebol brasileiro, nem Neymar jogou. Nossa, ok. Eu discordo muito aqui, viu, Nilson? Até porque o Tite teve 6 derrotas com a seleção brasileira em 6 anos. Liderou eliminatórias. Não, o Brasil tinha uma forma de jogar muito clara. Os anos do Neymar foram muito positivos em relação a gols. A gente perde 2 Copas no detalhe, né? Infelizmente, o que vale pra gente é Copa. O ciclo não interessa. O que vale é Copa. Ganhou Copa? Presta. Não ganhou? Não presta. Mas foram 2 Copas no detalhe, senão lembraríamos do Tite de uma maneira diferente na seleção. É inegável a qualidade, é absurda, e o retorno financeiro pro Santos é excelente, mas o Jorge Jesus não é burro. Ele não iria descartá-lo assim, Wilson da Rocha. Mas acho que tem mais coisas, tá? Tem mais coisas, viu, Wilson, sobre a saída do Neymar na Arábia Saudita, as questões até de motivação. O Neymar foi pra ganhar dinheiro e se arrependeu. Nitidamente, isso é muito claro. Continuamos revelando jogadores. O problema é que os jogadores estão saindo do país cada vez mais jovens. São vendidos para times muitas vezes sem expressão. Os jovens jogadores não criam identidade com os clubes formadores. Pior, os dirigentes vendem os jovens jogadores e repatriam os medalhões. Perfeita análise aqui do Ivanei. Assino 100%. O São Paulo é um exemplo agora, né? O menino William pouco jogou, está indo embora. 100% com o Ivanei. Para repatriar um medalhão, que é o Wendel. Não deu contra o São Paulo, mas amanhã contra o Mirassol vamos conquistar um glorioso empate. Abraço, JP de Moraes. O bom Mirassol, daqui a pouco a gente fala do Guarani. Mirassol, o melhor ataque, hein? Vai ser, inclusive, melhor ataque contra a melhor defesa. Pouco se fala na defesa do Guarani, mas tem começado muito bem. Um gol apenas. Só o gol do Luciano, né? Contra o São Paulo. Boa tarde, JN, Fábio, Carlão, tamo junto, Xeronal. Rapaz, o menino Ney deve estar em êxtase. Reestreia do Santos, aniversário de carnaval. Bicho tá ok pro menino deslanchar. Terçou, Cristiano Salviani. Esquece. Calma aí. Bom dia. Esquece. Neymar nunca foi, nunca será, infelizmente. Falta faz os antigos. Marcelo escreve aqui. Neymar deu uma Libertadores pro Santos, Marcelo. Outra coisa também, o pessoal fala como que é essas conversas, principalmente de torcedor, que o Neymar, o Neymar ganhou uma Libertadores pro Santos, tudo que o Santos disputou na era Neymar, ele ganhou tudo, ganhou praticamente tudo que disputou, apenas o Campeonato Brasileiro que não. No Barcelona ele ganhou 2015 com um certo protagonismo, mesmo com o Messi. Marcando gol na final. Não é qualquer jogador, ganhou assim, muito título também, hein? Você pode achar o Neymar um cara terrível. Não gosto de jeito nenhum do Neymar. Ok, assim... Eu, como amante de futebol, sempre gostei de ver o Neymar jogar. Sempre gostei. Principalmente, e falei no Arena esses dias, que aquela primeira versão do Santos 2010... Nossa, mano. Eu parava pra ver. Eu esperava jogos... E não sou santista, eu gostava de assistir o Santos. Porque era um futebol arte. Se você não gosta, tá bom, ok. Se você prefere um futebol pragmático, é direito de cada um. Mas o Neymar nunca foi... O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Inclusive com mais gols do que Pelé, Ronaldo e Romário. Não tô falando que jogou mais, tá, gente? Mas hoje ele tem mais gols, mais jogos, ok? Mas mais gols do que todos esses na seleção brasileira. Então, ele foi relevante. Neymar deu uma Libertadores pro Santos. Não dá pra dizer... Só o Pelé conseguiu dar uma Libertadores pro Santos. O Neymar foi campeão de Champions. O Neymar foi protagonista nas principais ligas europeias. Eu também sinto falta da Copa do Mundo. Eu queria que o Neymar tivesse conquistado uma Copa, uma bola de ouro. Mas não deu. Pegou uma época muito difícil. Tinha Messi e Cristiano Ronaldo ali. Era complicado. A partida que ele faz contra a Croácia, machucado... Cara, nós fomos eliminados, mas foi uma das grandes partidas do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Assumiu a responsabilidade, fez o gol, né, que estava dando a classificação, tanto é que ele fica indignado no momento, né, como que é a leitura labial, ele ficou indignado com o gol que o Brasil tomou. Então acho que às vezes o torcedor confunde, né? Sabe qual foi o erro do Neymar? As atitudes do Neymar com o que ele já fez, o que ele já conquistou. Além dessas polêmicas aí de adultério, sim, a parte pessoal, o grande erro do Neymar foi no momento
em que o país mais estava polarizado politicamente ter se posicionado. Também. Isso arrebentou, porque assim, de um lado ele despertou admiração, do outro lado ele despertou ódio. Então ele, como um esportista, um representante do Brasil, no momento complicado que nós ainda vivemos, a verdade, de polarização, ele vai ter que lidar com isso agora, com um hate exagerado até, por conta dos posicionamentos dele, né? E o Neymar, assim, pessoalmente eu acho o Neymar um cara infantil para a idade dele, assim, sabe? Sim. O Neymar É muito o molecão. eterno menino Ney, Muito molecão. Isso é complicado, porque eu até um momento disse, o Neymar não é uma referência, assim, como atleta. E eu não acho que ele esteja totalmente errado. Eu acho o Neymar muito molecão, assim. Tudo é brincadeira pra ele. Não é. Até na posição que ele ocupa, nem tudo tem que ser brincadeira. Mas, gente, dentro de campo, se você fala que o Neymar não é um craque dentro de campo, é porque você tá muito contaminado com o seu desgosto por ele, seu desgosto pessoal. Mas a gente tem que respeitar. Todas as visões, Em relação às Copas do Mundo também, na primeira, né, em 2014, teve aquele azar naquele jogo contra a Colômbia, que o Zuniga, né, o defensor colombiano, tá louco. Inclusive eu estava no jogo também, aquele jogo eu estava presente, foi muito triste a reação da torcida. Parecia que ali os brasileiros já sabiam que o Brasil não ia ganhar a Copa, porque o Neymar era a grande esperança, estava levando o Brasil realmente. Daí em 2018 ficou marcado pelos aqueles casos de cai-cai, até foi motivo de deboche também na imprensa mundial. Em 2022, no primeiro jogo, acabou sofrendo uma fratura que tirou quase toda a competição, né? Voltando apenas nesse jogo contra a Croácia, mas meia bomba ainda, não tão bem como nos outros momentos, né? Teve muito azar também nas Copas do Mundo, Neymar. 11h46, deu de Neymar por hoje, né? Caramba. Hoje foi o Neymar Sports. Tá vendo? Daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Ponte. Piga Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata segue a preparação para o duelo decisivo contra o Suzano nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral, partida válida pela Copa do Brasil. Lembrando que pela Superliga, Campinas só volta às quadras na segunda-feira que vem, no dia 3 de fevereiro, às 9h da noite, duelo contra o Praia Clube em Uberlândia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Amanhã, rodada dupla. O Guarani entra em campo às 18h30, conhecido também como 6h30 da noite, contra o Mirassol fora de casa. E a Ponte Preta recebe o Corinthians às 7h45 no Moisés Lucarelli. Hoje no Brinco de Ouro tivemos entrevista coletiva. Lucas Justen concedeu entrevista para projetar esse confronto da melhor defesa do Campeonato Paulista. O Guarani sofreu um gol em 4 jogos contra o melhor ataque do Paulistão. O Mirassol tem 11 gols em 4 jogos. Fala, Lucas. Então, o time do Mirassol é muito forte, né? Já tem 9 pontos no campeonato. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mas acho que a gente vai para lá preparado. Como o professor já disse, a gente não tem medo de ninguém. A gente é um grupo novo, mas é um grupo que tem bastante personalidade. Então a gente vai encarar de igual para igual o Mirassol, né? Encarar de igual para igual o Mirassol. O Lucas Justen, carioca Lucas Justen, projetando esse confronto. Essas semanas é uma semana de testes de fogo pro Guarani, né, Carlão? Porque Mirassol fora de casa, melhor ataque, e depois o Palmeiras no Brinco. É uma semana que pode definir muita coisa, né? De repente até a mudança de rota do Guarani, em caso de 3 pontos em 6 em disputa, eu digo isso, contra o Mirassol e contra o Palmeiras. 3 pontos que o torcedor bugrino me entenda, improváveis, né? Até pela força dos adversários. Pega o Mirassol fora de casa e o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro. O Palmeiras não precisa falar a força do Verdão. Agora, é um Guarani, Júlio, até me apegando a esta frase do Justen, que não tem medo de ninguém. Né? Contra o São Paulo parecia que seria um cenário terrível, com goleada até. De repente o Guarani se aproveitou até de uma fleuma do São Paulo e equilibrou as ações, perdeu até oportunidades. Então acho que essa força do Guarani, esse momento de confiança, a defesa ajustada com apenas 1 gol em 4 jogos, eu acho que dá essa credibilidade para esta equipe, mesmo enfrentando adversários mais fortes, né? Enfrentou o São Paulo e enfrentou bem. Tem o Mirassol lá no Maião e tem o Palmeiras aqui. Eu acho que mesmo diante da força desses adversários, dá para acreditar num Guarani enfrentando, num Guarani equilibrando as ações contra essas equipes, mas não deixa de ser uma semana de desafios fortes, desafios consistentes, né? O Mirassol tá aí tirando a estreia contra o Santos numa campanha invicta dentro do Campeonato Paulista. O Palmeiras, independente da maneira que chegar aqui em Campinas, mas é um Palmeiras muito forte. Eu creio que é uma semana que vai definir muito o rumo do Guarani neste Campeonato Paulista. De repente, antecipar uma mudança de rota, né, ou então permanecer neste primeiro objetivo, apesar da liderança e com o merecimento, a liderança do grupo. Não sei, é uma semana realmente de expectativa. E, Júlio, eu vou dizer pra você, cara, expectativa positiva, né? Apesar de adversários mais fortes, adversários com um outro momento dentro da temporada, com competições mais importantes no decorrer de 2025, eu acho que a força do Guarani e o momento de confiança do Guarani são ingredientes positivos que a gente acredita aí pelo menos num enfrentamento, num equilíbrio contra Mirassol e consequentemente o Palmeiras. O Fábio, o Guarani confirmou, né, uma campanha, um desafio na verdade, né? Desafio dos 15 mil contra o Palmeiras. Tivemos toda aquela confusão envolvendo o Guarani, a empresa EFUT, por conta da venda do mando desse jogo contra o Palmeiras para Londrina. O Guarani voltou atrás da decisão, desistiu de jogar em Londrina, manteve a partida em Campinas, foi notificado extrajudicialmente, enfim, todo esse rolo a gente já explicou aqui nas últimas semanas. Não quero nem voltar muito nesses detalhes aqui para economizar tempo. Mas agora, a campanha é para levar 15 mil torcedores para esse jogo contra o Palmeiras. Serão 2 testes de fogo para o Guarani contra o Mirassol e também contra o Palmeiras, sabe, Chaib? Seria uma resposta muito legal da torcida, que foi contra nessa venda de mando, né? O Guarani ia ganhar uma grana ali, mas a torcida se achou até traída pela diretoria do Guarani. Seria uma resposta muito legal para a diretoria e também para alavancar aí esse número na renda e tudo mais que o Guarani ia ganhar lá no interior do Paraná. E eu acho que seria importante o torcedor bugrino estar presente, marcar presença, o time está correspondendo em campo, até me surpreendendo também, eu achava que o Guarani não ia estar assim. Nada melhor que enfrentar essa semana pesada, né, com 2 jogos importantes, com essa classificação que o Guarani está. O Guarani é o líder do grupo, né,
tem uma diferença de 3 pontos para o segundo colocado, está mostrando confiança também, tem a melhor defesa do campeonato, como você disse há pouco também, então traz confiança, traz não traz tanta responsabilidade e pressão para o time do Guarani nessa semana de 2 jogos importantes. Acho que o Guarani está indo no caminho certo aí, pensando nesse primeiro objetivo que a gente sempre comenta, né, que é se livrar do rebaixamento, já tem meio caminho andado, meio percurso já encaminhado aí, então o Guarani entra mais tranquilo para essa semana pesada que tem pela frente, e a torcida será muito importante, será muito legal se marcar presença no Brinco de Ouro domingo aí nesse grande jogo contra o Palmeiras. Falando em teste de fogo, amanhã a Ponte também tem mais um adversário difícil pela frente, a Ponte está invicta no campeonato, venceu bem o Novo Horizontino, era um jogo difícil fora de casa, a Ponte foi lá e venceu. Contra o Santos, 1-0-0 jogando bem contra o Santos, aí teve... 1-1, né? Perdão, obrigado, Fábio. 1-1. Aí teve o 0-0 contra a Portuguesa, jogando mal. Sim. Né? E aí o último jogo mais equilibrado, 1-1 contra a Inter de Limeira, com o primeiro tempo ruim, segundo os nossos comentaristas. O segundo tempo melhor da Ponte. Então, 4 jogos, 1 vitória, 3 empates. E a Ponte vai defender a invencibilidade amanhã contra o Corinthians, que vem mordido. Porque perdeu pro São Paulo no Morumbi no último domingo. E fazia tempo, hein, Carlão, que não tínhamos o Corinthians em Campinas contra a Ponte desde 2020. Desde 2020. Pré-pandemia, cara. Pré-pandemia, eu lembro até quem faz um dos gols da Ponte é o Bruno... O Índio, né? Bruno Reis. Índio, na época Índio, né? Depois o Roger. Pô, eu tava no hospital, cara, com dor de garganta. Nossa, brincadeira. E ouvindo esse jogo, eu tive que fazer pulsão, foi terrível. Só que a sequência da Ponte nesse Campeonato Paulista não foi tão legal, né? É claro que hoje é um outro momento, eu acho que o Corinthians vem até mais forte que esse Corinthians de 2020. A derrota para o São Paulo atrapalha, né, o planejamento da Ponte de enfrentar um Corinthians mais enfraquecido. Acho que o Corinthians vem, não com força máxima, mas vem disposto a vencer o jogo, né? E isso é muito ruim, porque é um time mais qualificado, o Corinthians é um candidato ao título, né? Mas a Ponte vai ter que se superar. Aquela coisa que a gente fala, o jogador de futebol, ele sonha com grandes jogos, ele sonha enfrentando grandes adversários, ele sonha em jogar no Corinthians, né? Então o cara que tá na Ponte Preta hoje, com respeito ao torcedor ponte-pretano, ele quer subir de degrau. Ele tá na Ponte, ele sonha em jogar no Corinthians, sonha em jogar no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no exterior. Então é o jogo que o cara quer aparecer. Então, de repente, essa coisa de querer mostrar um bom futebol para impressionar outras equipes pode ajudar a Ponte. O bom segundo tempo lá em Limeira também, eu creio que o Alberto deverá fazer algumas mudanças. Mesmo sendo o Corinthians, ele tem condições de colocar um time um pouquinho mais solto, né, para enfrentar o time da capital paulista. Um grande jogo, evidentemente é um Corinthians favorito, que tem uma possibilidade maior de vitória, mas a Ponte do Moisés, ela é chata, né? É um time competitivo e que de repente pode dificultar as coisas pro Timão. A ver pelo jogo contra o Santos, né? No primeiro tempo, a Ponte dominou a partida também, saiu vencendo por 1-0, mostrou muita força também, movimentação, a Ponte surpreendendo com o apoio da torcida também. E esse jogo de amanhã pode ser fundamental para a Ponte, justamente por isso, né? Para marcar uma nova fase da Ponte Preta. Começou bem o campeonato, mas vem de empates, principalmente empate doído contra a Portuguesa também, com 2 jogadores a mais, acabou deixando 2 pontos pelo caminho. Nesse mesmo objetivo que a gente fala do Guarani, né, de se livrar do rebaixamento, seria importantíssimo uma vitória para dar moral para a Ponte Preta. E como é legal, né, como faz falta também para Campinas, né, esses grandes jogos aqui na cidade, né, na região também, apesar de ter torcida única, receber o Corinthians numa quarta-feira, no domingo tem Palmeiras. A gente tem que torcer para os times de Campinas voltarem ao protagonismo das competições, né, Julião? Sem dúvida nenhuma, né? E um bom campeonato paulista já gera uma confiança maior para a Série C, que com certeza vai ser um campeonato difícil, então entrar bem no segundo semestre, nem no segundo semestre, né? A Série C já tá aí batendo a porta. No segundo trimestre já teremos Série C, então o Campeonato Paulista seguir aí nesse bom início, como o Campinas tem conseguido, vai ser muito importante. Vamos lá, amanhã então jornada dupla, né? Rodada dupla para Campinas com Guarani e Ponte. Gente, 4 horas tem uma arena, provavelmente será uma arena polêmico também, né? Porque o Neymar é o assunto do dia. E já com a confirmação, né? De repente, né? De repente, já com a confirmação de Neymar. O Santos tá soltando algumas indiretas, né? No Twitter, colocou a foto da Vila Belmiro, como é bom voltar pra casa e tal. Tem que fazer isso realmente de forma bem picotada, assim, pra aproveitar o engajamento, né? Hoje em dia, a rede social são números. Vale grana isso. Então, o Santos com certeza, aos pouquinhos, vai soltando aí
a chegada do Neymar. 4 milhões no Instagram. Cara, é impressionante. Fora o Neymar é um case, não tem jeito. Isso a gente volta a debater sobre o Neymar, se degladiar sobre o Neymar no Arena às 4 horas com o Léo Almeida. Tchau, gente. Até amanhã no CBN Esportes. Tá feliz, Eliel. Santista, né? Tá feliz. Tá sim. Tá,